Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Eu vou ler na corrigida, filha. Corrigida, revista e corrigida. Tem uma Bíblia que eu gosto demais, irmão, e eu usei a minha durante muitos anos, que ela despedaçou. Você imagina uma Bíblia que despedaçou. É uma Bíblia chamada Aplicação Pessoal. Eu super indico para quem gosta de estudo e comentário, amém? Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que a bispa tem alguns anos, que eu dei para ela, e eu comecei a fuçar, porque tem hora que eu estou trabalhando na NVI, tem hora que eu estou na corrigida, tem hora que eu estou na atualizada. Mas Deus é fiel, amém? Lucas 22, a partir do versículo 14, diz assim, do 14 ao 20. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Vou ler novamente esse versículo. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, diz: tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Fecha teus olhos. Pai, nós te adoramos, te glorificamos, Pai, te agradecemos por essa noite, por esse culto, Senhor. E o Senhor possa ter a liberdade, encontrar a liberdade, Senhor. Pai, é um culto de ceia e nós te pedimos, Espírito Santo, manifesta a tua graça, o teu poder, a tua unção, que o Senhor possa ser glorificado, exaltado, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor não precisa de nada, Senhor, para curar alguém aqui hoje, para libertar alguém aqui hoje, Pai, para transformar, para renovar. E nós sabemos que nós estamos num ambiente tão propício, Pai, que o Senhor pode fazer algo acontecer e o seu nome ser glorificado. Então, Pai, visita o coração desse homem, dessa mulher, visita Espírito Santo de Deus. Ô Espírito Santo, visita a alma, Pai, dessa filha, desse filho, e que o Senhor possa, Pai, ser glorificado. Pai, enquanto eu estiver ministrando aqui, Senhor, alguma coisa pode acontecer, algum milagre pode acontecer, o Senhor pode expelir, Senhor, qualquer enfermidade, o Senhor pode tocar em qualquer coração, pois nós entendemos que o Senhor é Deus e é Pai, e tem um controle absoluto de tudo, Pai. Como a tua filha já orou aqui, Senhor, a mulher que tu me deste, Pai, eu creio que o Senhor vai fazer algo extraordinário nesse mês de junho. Pai, que o Senhor possa realmente ser glorificado em nosso meio, que o Senhor possa ser glorificado nesta casa, e em cada família aqui representada, que o Senhor possa descer, que o Senhor possa encontrar, que o sangue do Oquerebat Sabaia, o sangue do Cordeiro realmente possa ser aspergido sobre cada um de nós.
e cumprindo a palavra, Senhor, de Isaías 53, que o Senhor já levou sobre si toda enfermidade, toda maldição, todo mal, Senhor, que era contra nós, agora o Senhor já levou, já nos curou, já nos libertou pelo poder do sangue derramado. Eu te peço, Senhor, alegre o coração desse homem, dessa mulher, e toca, Senhor, na tua noiva, Pai, e que o Senhor possa realmente ser glorificado através de cada um de nós, e só quem crê, diga amém. Se você crê assim, aplauda o Senhor, irmão, e dá uma rajada de glória aí. Pode dar uma rajada de língua estranha também. Lebacaxora mandaralabácia. Espírito Santo, seja adorado. Eu quero glorificar a Deus, irmão, e trazer essa mensagem para o teu coração. Essa palavra, e eu orando ao Senhor, o Senhor trouxe alguns sentidos no meu espírito, porque havia um desejo enorme da parte de Cristo para ter a última mesa com os discípulos, com os apóstolos. Eu falei, Deus, mas que mistério é esse? A última ceia, a última comunhão, no dividir do pão, no beber do cálice, era a última. E eu fiquei pensando e imaginando o coração do Pai, do Cristo, ansiando por aquele momento, mas também sabendo que, como Deus, ele já estava sabendo exatamente que a hora tinha chego. Aquele momento não tinha mais como esquivar, como algumas vezes ele esquivou. Por algumas vezes ele teve que sair no meio da multidão e teve que se esquivar porque não era o momento, mas agora ele está consciente que é a última ceia que ele vai tomar com os seus filhos. Irmãos, eu comecei a ser tomado por um sentimento da parte de Deus, como pastor, mas me pondo no local do sentimento de Cristo. E também, por outro lado, os discípulos tendo uma notícia que agora seria a última vez que nós estaríamos com Cristo, com o nosso mestre, ceando na terra. Irmão, imagina o pai que enviou o Cristo, e o Cristo olhando para o Pai, e o Pai falou assim: filho, chegou a hora, e agora não vai ter como você esquivar, você vai ter que entender realmente o maior, irmão, eu vou repetir bem devagarinho assim, o maior projeto de todos, que Deus estava chegando a hora do grande finale, da hora final, para se concretizar a maior vitória que nós temos que entender e celebrar nessa noite, o que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Só um minuto, irmão. Colheu, não sei o que aconteceu, irmão, colheu. Irmão, você imagina, aquela hora estava chegando e havia uma expectativa nos céus, uma expectativa do Senhor para conosco como filhos, porque a última aliança messiânica, era a entrega do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que teria que sofrer por nós na cruz, para que a gente realmente tivesse alcançado o direito de sermos filhos e ser salvos pelo poder do sangue de Jesus. Quando você começa a entender isso, você começa a entender a importância da ceia. Quando você não tem esse entendimento claro, você pode até imaginar, é mais um culto,
a cerimônia da ceia, é o culto da Santa Ceia, é o culto, é uma vez só por mês. Então, você pode pensar muita coisa, você pode imaginar muitas coisas, mas o fundamental da ceia é você compreender realmente o porquê ceiar, o porquê participar do corpo e do sangue de Jesus, o porquê que você está aqui hoje nessa terra, nesse dia de hoje, porquê que nós se reunimos a cada mês para glorificar e exaltar Jesus. A Bíblia diz que Jesus dá uma direção para eles. Se você observar um pouquinho antes, eles vão preparar um ambiente. Jesus traz uma revelação para Pedro e alguns discípulos, falam assim: vai até o centro, você vai encontrar um homem segurando um vaso, né, de água, e você vai perguntar para ele onde que é que nós iremos ceiar. E ali aquele homem já estava com um local preparado, já tinha um local onde Cristo sabia que seria a última ceia. E chega o momento da mesa, e quando ele chega na mesa, a mesa é algo tremendo, porque a mesa com Cristo, ele traz algumas revelações. Então ele está trazendo algumas coisas que chegou a hora, que agora é a última mesa, eu não voltarei a tomar mais dessa vide, dessa videira, desse suco, e também não vou mais compartilhar o pão com vocês, mas vocês terão que entender isso e vocês vão seguir com essa visão. Por quê? Porque eu estou indo para o Pai, mas o Espírito vai estar com vocês, ele vai ajudar vocês a permanecer em mim, porque vai ter um dia que vocês vão cear comigo. Irmão, nós estamos aqui e pode ser a última ceia, no coletivo ou para alguém, ninguém sabe, pode ser minha última ceia, ninguém está sabendo a hora que nós iremos partir ou a igreja ser arrebatada. Mas uma das coisas que nós temos que entender é: nós estamos ceando aqui e nós iremos ceiar no céu. Quem está te servindo somos nós, a mesa, os obreiros, a igreja está aqui, mas quando nós iremos subir, o próprio Cristo irá ceiar conosco, é Ele que vai servir a mesa. Irmão, então você começa a entender algumas coisas. Aí Jesus começa a trazer aquele que está no meio, que está à mesa, que põe a mão comigo no prato, é um que vai me trair. E era necessário que Jesus cumprisse todas as profecias, todos os salmos que foi falado a respeito dele. E ele sabe que um daqueles ia trair, ele já sabia quem era. Só que os discípulos estão ali perguntando um para o outro: mas quem é? Será que sou eu? Será que sou eu? Você imagina, você está na mesa e ninguém está sabendo quem é o traidor. É tão forte isso que ninguém sabia que era Judas, mas Jesus já sabia. E aí Judas tem que cumprir o papel dele, porque Jesus ia ser entregue. Você talvez conhece bem a história, mas depois medita nesse livro. Eles vão cear, eles vão repartir o pão, eles vão cear o cálice, eles vão encerrar com um cântico, adorando o Senhor. Eles vão encerrar isso. Dali Jesus parte para o Getsemane. No Getsemane, Judas já tinha saído da mesa, já tinha se encontrado com os judeus que ia matar Cristo, e com um beijo ele entra no jardim das oliveiras e beija Jesus, e Jesus chama ele de amigo, e fala: amigo, com um beijo tu entrega o Filho de Deus. E eu costumo até lembrar algumas coisas, porque Jesus ele não é irônico. Jesus é verdadeiro, e quando ele fala que Judas era amigo, é porque Judas era amigo. E amigo, irmão, é aquele que te leva para cumprir o ministério. E nesse caso de Judas, era traindo. Então Judas estava sendo amigo de Jesus,
porque ele estava ajudando Jesus a cumprir o ministério dele, que era ir morrer na cruz. Forte, né? Ao contrário de Pedro, se você observar, Pedro fala assim: não, Senhor, eu vou contigo até a morte, se for preciso eu vou ter preso com o Senhor. Aí Jesus olha assim e fala: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E você começa a refletir nesse capítulo e fala assim: meu Deus, o que o Senhor tem conosco, né? Comigo na terra? O que o Senhor quer me ensinar a cumprir o propósito do Senhor? E você conhece bem, o Senhor é levado para o jardim. No jardim há uma guerra, porque o Senhor começa a falar assim: vocês não têm espada, então arruma espada, porque até o momento vocês não precisavam de espada, mas agora vocês vão precisar de espada. E aí tinha 2 espadas, e Jesus falou assim: tem 2 espadas, então tá bom, então basta. E lá no Getsemane, quando Judas chega e abraça e beija Jesus, a Bíblia diz que o alvoroço começa um alvoroço, começa uma confusão. Pedro vai irado, tira a espada e ele vai para matar o servo do sacerdote. Ele vai para matar, irmão, ele não vai para cortar a orelha. É que ele errou o alvo, ele foi para cortar o pescoço. Aí Jesus vai dar lição no Getsemane, ele se entrega, ele fala com eles assim: meu Deus, eu tive com vocês todos os dias do templo, vocês nunca me pegaram com arma, com espada, com nada. Agora eu estou aqui e vocês vêm pegando, parece um malfeitor. Que mal eu fiz para vocês? Mas era necessário que se cumprisse a profecia. Então eu quero que você entenda algumas coisas, irmão. O próprio Cristo passou e nós precisamos entender, passar algumas coisas. Mas enquanto estamos passando, estamos convictos. Enquanto você e eu estamos adorando e servindo, irmão, você não pode perder a consciência. Porque na hora que você perde a consciência, você se precipita. Quando você perde a consciência por ser pressionado por algo mal, e esquece que o próprio Deus permitiu o Filho passar, e que Ele também vai permitir a gente passar algumas pressões, até talvez chegar à morte, mas não podemos esquecer que é Ele que está no controle de todas as coisas. Se está apertado, se está estreito, se estão impressionando, irmão, fica em paz. Quem está no controle é o Pai. E aí você vai observar algumas coisas. Por quê? Porque ele vai caminhando rumo ao propósito maior de Deus, rumo ao propósito maior do Pai, que era chegar ao Gólgota, que é o local da caveira onde ele foi crucificado, né? No meio de 2 ladrões, e depois, ao 3º dia, a morte foi vencida pela vida. Eu vou repetir: a morte foi vencida pela vida. Quem vence é Cristo. A morte pensou que ia vencer, mas quem venceu foi a vida. Quem venceu, irmão, entenda uma coisa: é Cristo, e Ele está vencendo. Ele está vencendo, Ele está te capacitando. Por quê? Porque nós iremos completar a obra aqui e iremos reinar com Cristo. Se você observar a trajetória, os açoites, as prisões, tudo que ele sofreu na via dolorosa, levando a cruz que não era dele, era de Barrabás. Aquela cruz era de um ladrão chamado Barrabás. Ele levou aquela cruz, se fez de maldito, porque ele não era maldito. Quem era maldito na cruz, quem morria de cruz, morte de cruz, era os piores dos piores. E aquela cruz era para um pior, bem pior.
um homem chamado Barrabás. Então quem morria de morte de cruz era como se fosse maldito. Então eles pegam a cruz de Barrabás e transforma a cruz na cruz de Cristo, dizendo que Cristo era maldito. E como que um judeu acredita que um Cristo, ou melhor, Jesus poderia ser o Cristo ou Messias, sendo crucificado em uma cruz? O judeu olha e fala assim: esse não é nosso Cristo. Se fosse o Messias, ele tinha descido da cruz. Não, mas ele morreu na cruz. Sabe por quê, irmão? Porque ele se fez de maldito para que eu e você fôssemos benditos. Presta atenção. Ele se fez de maldito para que eu e você fôssemos benditos, abençoados. E só consegue entender e participar do amor de Cristo quem realmente reconhece Ele como Salvador e tem a presença do Espírito Santo dentro de si. Pois o Espírito testifica que você é filho, que você é filha. Então o Espírito que está aí está dizendo: você é filha, eu morri por você. Você é filho, eu morri por você. Foi por amor a você, filha. Foi por amor a você, filho, que eu me entreguei naquela cruz. E é esse o maior propósito que eu quero ministrar aqui hoje. Porque você tem que saber realmente o que você e nós estamos fazendo. Então ele se apresenta, toma ceia e parte para esse novo tempo. E eu queria te passar algo. Comer o pão e beber o cálice mostra que estamos relembrando a morte de Cristo por nós e renovando o nosso compromisso de servi-lo. Preste atenção. Quando você toma a ceia, você está relembrando tudo que Jesus fez por nós, e nós estamos renovando, por amor a Cristo, o nosso compromisso em servi-lo. Então, quando você toma a ceia, você louva ao Senhor Jesus Cristo, entendendo todo o sacrifício que Ele fez, mas você também está renovando uma aliança com Ele. Porque, irmão, se a gente pudesse, a gente tomava a ceia toda semana, todos os dias, porque a qualquer hora Ele vai voltar e a igreja vai ser levada, vai ser arrebatada. Mas enquanto não é, nós temos que entender que nós estamos numa obra, e a maioria da obra é servi-lo e passar por opressões, por pressões, por desafios. E é por isso que você renova a tua aliança com Deus e continua, mesmo debaixo de guerra, de contra-ataque, mesmo debaixo de qualquer coisa que você está passando, você está sabendo que isso ainda é o mínimo que nós podemos fazer para Ele, porque o que Ele fez, o que nós podemos fazer é o mínimo. Nunca iremos conseguir surpreender Jesus com aquilo que Ele fez por nós, irmãos. Você consegue entender porque ainda estamos tão longe? Quando dizemos que amamos o Senhor, que estamos dispostos para servi-lo, como a gente às vezes está tão longe, porque a primeira guerra, a primeira batalha, primeiro contra-ataque, você pensa, aí a carne grita, a mente, a alma grita, mas o que você não pode é esquecer do pacto de aliança que você fez com aquele que o sangue dele foi derramado, não foi o nosso. Então você lembra, o sangue de Jesus tem poder. Todo pensamento negativo de desistência na minha família, da minha casa, do meu ministério, da minha igreja, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu não posso esquecer do sacrifício que Ele fez. Então eu rejeito todo pensamento negativo, pensamento de morte, porque o que Ele fez foi muito maior do que eu estou fazendo por Ele. É muito maior, irmão. Mas às vezes achamos que estão fazendo algo ainda.
Às vezes achamos que temos o direito ainda e esquecemos. Então por isso você toma ceia. Você toma ceia para relembrar Deus, todo o preço que foi pago. Você sabe uma das coisas que eu já fiz para alguém, pode servir para alguém. Eu tinha muito medo de injeção, irmão. Quem tem medo de injeção aí? Tinha um medo de injeção. Aí eu falei, Jesus, né? Quando eu conheci Jesus, aí o medo tinha ainda, o medo. Aí um dia eu fui tirar sangue. Aí eu olhei e lembrei do sacrifício da cruz. Eu falei, não, eu tenho que olhar isso, porque isso aqui não é nada comparado com o que o Cordeiro fez por mim, irmão. Então qualquer coisa, pode ser cirurgia, pode ser o que for, qualquer coisa. Irmão, eu olho e falo assim, não, Jesus sofreu muito mais que isso. Essa dor, essa situação não tem como comparar o que Cristo fez por mim. Eu acho que esse sentimento foi o que Pedro teve, pastor. Ele olhou e falou assim, o quê? Vai me crucificar igual Cristo? Não, 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 o que ele fez é muito maior. Não, não, do jeito do meu mestre, não. Pode me crucificar de ponta cabeça. Pode me crucificar de ponta cabeça, porque eu não consigo nem entender e aceitar que eu vou morrer igual ele, por tudo que ele fez por mim. Imagina a mente de Pedro, quem eu era, como eu era, o jeito que eu era. Ele me transformou, ele mexeu no meu caráter, ele mexeu na minha personalidade. Eu era um ogro, eu era um animal ignorante, ele me transformou em um pastor de ovelha, ele me transformou em um outro homem. Pode me crucificar de ponta cabeça. Então imagina esse amor de Cristo. E Paulo vai trazer algumas coisas em 1 Coríntios 11, porque essa ceia, irmão, não pode ser simplesmente uma cerimônia ou um hábito religioso. Não, eu tenho que tomar ceia, não. Ela precisa gerar algo em nós. Se perder esse sentimento, nós iremos só celebrar e corremos o risco, irmão, de tomar a ceia e esquecer da maior importância que ela tem. Quando você começa a entender isso, você fala assim, eu estou lá nos Estados Unidos. Tem gente que não está aqui hoje, está de férias, foi viajar e falou, apóstolo, eu vou estar na igreja de uma pessoa, vou cultuar na igreja da minha sogra. Será que eu posso tomar ceia lá? Eu falei, lógico que você pode. Lógico que você está viajando, você está com a família, tem uma igreja, pode ser a ceia. Você tem que saber o que você está fazendo, porque se você perder a ceia da Yeshua, você não está perdendo a comunhão com quem está na mesa. Você consegue entender? Então a pessoa foi viajar com preocupação, puxa, Santa Ceia, eu vou perder aqui na Yeshua, mas eu vou tomar lá. Aí já me chamou e falou assim, puxa, apóstolo, foi cancelada a ceia aqui, então o senhor me serve a ceia na terça ou na quinta-feira? Você consegue entender, irmãos? Há uma preocupação que nós precisamos entender, e o valor, a gente não pode perder essa importância. 1 Coríntios 11, versículo 27. Paulo pediu instruções específicas a respeito de como a ceia do Senhor deve ser observada. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós precisamos entender e devemos participar dela com uma atitude de reflexão. Diga reflexão. Porque estamos proclamando que Cristo morreu por nossos pecados. Então ele morre por nossos pecados. Então nós estamos anunciando a morte. Quando você está comendo a ceia, você está anunciando a morte de Cristo. E isso tem que estar na tua mente.
Isso tem que estar no teu coração. Não é a ceia religiosa, a cerimônia que você não pode perder. Não! Você tem que entender que nós estamos celebrando a morte daquele que morreu por nós. E celebrar é como? É com amor, é com temor, mas é com alegria. É uma mistura de sentimento, porque como que você celebra algo alegre, Robinho? Com alguém que morreu no teu lugar e fica feliz. Celebrar algo com amor, com temor, com sabedoria, com tristeza e ao mesmo tempo com alegria. Por que com alegria? Porque nós sabemos que nós estamos celebrando a morte aqui, mas para que Ele vive e reina para sempre, e que um dia iremos celebrar a vida junto com Ele na mesa com o Cordeiro de Deus. Então você se lembra da morte do Cristo, mas você sabe que tem que ter algo que te traz uma alegria e uma reflexão. 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Devemos participar dela de modo digno, com a reverência e os respeitos devidos. Então, irmão, quando você pega o corpo e o sangue de Jesus, você não pode comer indignamente. E indignamente aqui, eu vou passar isso para vocês daqui a pouco, não é não ter pecado, é quando você não tem a consciência do que você está fazendo. Porque pecado, se fosse por pecado, ninguém poderia comer do corpo e beber do sangue. Aí você entende a graça do Cordeiro, você experimenta o amor do Deus Pai e o Espírito Santo que está em você. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Devemos nos examinar antes de participar da ceia do Senhor. Examinar, irmão, não é só na questão do pecado. Do pecado, sim. Amém? Não estou dizendo que você não vai comer e tomar a ceia de qualquer jeito, não. Mas primeiro você precisa saber o que você está fazendo aqui hoje, entendendo o corpo e o sangue, celebrando a morte do Cristo, do Senhor. Ele que morreu por nós, o verdadeiro amor que deu a vida por nós, para que em nós houvéssemos vida. Aí você vai se autoexaminar, você vai pensar, como que eu estou vivendo com Cristo, na pessoa do Espírito Santo dentro de mim? Como que eu estou vivendo? Não é se autoexaminar hoje, mas ele está dizendo, se examine todos os dias. Como que você anda, como que você busca, como que você ora, como que você adora, como que você tem o seu estilo de vida. O seu estilo de vida é um estilo que adora o Senhor. O seu estilo de vida é um estilo que fala, Senhor, errei, pequei, falhei. Ou você erra e falha só e lembra no dia da igreja, ou no dia na ceia. Se você tem a presença do Espírito Santo, irmão, você nunca mais vai pecar tranquilo. Como diz o Alexandre, meu irmão, quando você nasce de novo e aceita Jesus, você nunca mais peca em paz. Então, como que você entenda isso? Se examina agora, antes da ceia. Há uma examinação, sim, há uma autoexaminação, sim. Porém, o que Deus está dizendo é assim: vai sair daqui amanhã outro culto, outra semana, daqui a pouco encerra o mês, daqui a pouco nós estamos em outro mês celebrando a ceia de julho. E como que você está
Como que você vai entendendo isso, irmão? Andando com a pessoa do Espírito Santo, tendo a comunhão com ela, convidando ele para sentar à mesa com você. Às vezes você está sozinho na sua casa, eu falo para mim, sua amor, você não está sozinha. Fica tranquilo, você tem o Espírito Santo, ou o anjo do Senhor está contigo. Nós nunca estamos sozinhos. Nós temos a pessoa do Espírito Santo de Deus. É Ele que está com você todos os dias. E quem está falando com você, quem falou isso é Cristo, aquele que entregou a sua vida por nós. E que disse, fica tranquilo, filhos, você eu vou, mas o Pai vai enviar o Consolador, que vai estar com vocês, vai ensinar vocês a servirem ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Devemos ter consideração pelos outros, esperando até que todas as pessoas tenham chegado, e em seguida comer ordenadamente, demonstrando nossa união. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Algumas recomendações que ele deixa nesse capítulo. E você vai observar como Cristo é organizado. A Bíblia trouxe uma mensagem de administrativa para a igreja, no poder da multiplicação. E ele falou assim, ó, agora mandai assentar todos. O assentar aqui não é só o descansar. É que quando você organiza o ambiente, o Pai pode operar o milagre. Ele organizou o ambiente. Então ele está dizendo assim, quando vocês se reunirem para comer, vocês vão esperar. Por quê? Vocês vão celebrar juntos. Paulo está dizendo isso à igreja de Corinto, vocês não vão comer. Se você observar no primeiro versículo desse capítulo, você vai ver muitas coisas. Ele começa a fala do véu, fala dos cabelos, fala do homem, fala da mulher, começa a falar coisas tremendas. E aí ele está dizendo, vocês precisam se respeitar e entender qual o propósito de vocês comerem juntos. Indignamente, estava falando aos membros da igreja, que estavam participando dela sem pensar em seu significado. Então, quando ele está falando indignamente, ele está falando para os membros, os servos, os discípulos, que estão na igreja de Corinto, que já perderam e não entendem mais, perderam o poder do significado da ceia. Por quê? Porque eles faziam ou seriam culpados do corpo e do sangue de Jesus. Então você entende, você auto-se-examina, você espera até que todos cheguem a ser servidos. E juntos, irmão, o Espírito do Senhor quer fazer algo em nós juntos. Quando você entende isso, juntos, ceamos juntos, na unidade, entendendo o significado do corpo, do cálice. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmão. Lá, Catuit, Sabai. Então eles não conseguiam, às vezes, honrar o sacrifício de Cristo. E aí acabavam se culpando, compartilhando culpas daquele que o crucificaram. Você imagina? A gente veio de celebrar a ressurreição de Cristo. Eles ficavam pensando assim, puxa, aqueles caras que mataram Cristo, que apedrejaram, que chicotearam, que alfinetaram, que judiaram de Cristo. Não. Então a igreja tem que celebrar com consciência a morte mais a ressurreição.
Vou repetir: a morte mais a ressurreição. Então ele morreu em nosso lugar, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, você conhece bem a história. O Espírito Santo começa a se manifestar. Por quê? Porque ele quer que a obra que ele deu início, ela continue. Então, quando você toma a ceia e renova teus votos, entendimento e a tua aliança com Deus, você está dizendo: eu estou renovando, Pai. Eu entendi a missão. O Senhor me deu uma missão. O Senhor me colocou um ministério. O Senhor confiou na minha mão. Então eu não vou retroceder. Eu não vou negociar. Então, irmão, às vezes tomar o cálice indignamente, você pensa que é o pecado. E o Senhor está dizendo: você esqueceu a missão. Você está somando, você está tomando, mas você deixou de me servir, de amar ao Senhor com as obras. Você deixou, você só está celebrando a vida. O seu nome está no livro da vida, mas o Senhor está dizendo, você está entendendo que o Espírito Santo de Deus está dizendo, irmão, que às vezes você está tomando, mas você esqueceu da obra maior que Deus tem. É da continuidade através da igreja, do amor de Cristo, e Deus quer que você se posicione para que Ele seja glorificado e adorado. Então, às vezes não é nem o pecado, às vezes não é, puxa, não estou pecando, mas também não está agradando, porque uma coisa é não pecar, glória a Deus por isso, outra coisa é agradar. Você crê? Eu não estou generalizando. Às vezes tem alguém que está me ouvindo aqui que vai falar: Deus é comigo. Às vezes alguém que está aqui nessa live, que vai ouvir essa live, fala assim: meu Deus, eu não estou pecando, mas eu também não estou alegrando. Agora imagina, se você não está pecando, começar a buscar, adorar e alegrar o Pai, você imagina o que vai acontecer, irmão? Agora você imagina se cada um de nós começar a fazer um pouco mais para o Cristo que morreu na cruz, e suportar, e você não negociar, e você não retroceder, e você fala assim: não, eu vou avançar, porque eu sei o Cristo que eu sirvo, que eu amo, que me amou primeiro. Aleluia! Por essa razão devemos nos preparar para a Santa Ceia. Por quê? Porque não é por dignidade, irmão. Não é porque não pecamos, não. Todos pecamos. Todos somos pecadores. E todos somos salvos pela graça. É por essa razão que devemos nos preparar para a ceia. Se todos nós pecamos, então aonde estamos pecando, Senhor? Que o seu sangue, Pai, seja aspergido em nós. A ceia é um caminho de intermédio de uma saudável introspecção, da confissão dos nossos pecados e da solução das diferenças com outras pessoas. Aí tem, às vezes, puxa, eu não estou pecando, mas eu também não estou me alegrando e não estou tendo uma unidade com meu irmão. Porque se a igreja estiver na unidade, a glória de Deus desce. Então não é só uma questão de pecado, é uma questão de você fazer uma introspecção mesmo. Será que eu consigo olhar no olho do meu irmão e falar: eu te amo em Cristo, eu entendo você, e através do sangue de Jesus nada vai nos separar, e você amar essa pessoa. Entenda, irmão, é tempo, a hora de se tomar o cálice,
não é olhar só para a sua vida e para o seu umbigo, é olhar para a cruz e para o Espírito Santo e entender o que Deus quer nos ensinar. Então, quando você faz essa autoanálise, irmão, você vai descobrir que tem muito mais que Deus está requerindo da igreja. É por isso que nós preparamos a mesa, a ceia, e temos que entender o propósito da ceia e se autoexaminar. Mas não é só na questão do pecado, porque todos pecamos, mas quais pecados estamos cometendo que o Espírito Santo hoje quer curar? Porque a gente fala de cura, irmão, e às vezes Deus quer curar a tua alma. A cura não é só física, pior é a alma enferma, que não consegue se alegrar, não consegue se unir, não consegue se abraçar, não consegue se perdoar. E você fala assim: meu Deus, o Espírito Santo está mexendo comigo. Chegou a hora, igreja, da igreja ser igreja, no poder da unidade. Essa palavra não pode sair da nossa boca só porque é linda. A igreja unida, a igreja é cheia do amor de Deus. Ah, que lindo, que unidade maravilhosa. Só na palavra não. Chegou a hora de sermos uma igreja de verdade, com atitude que vai agradar. Diga: agradar, glorificar, exaltar a Cristo. Então, quando você está bem com Deus e bem com teu irmão, o teu culto é outro. Com bem com o teu irmão, com bem com a tua família, com bem com a tua liderança, com bem com você mesmo, teu culto é outro. Aí a glória de Deus desce. Quando desce a unção do Espírito, irmão, ela quebra, despedaça todo o jugo, toda a separação, toda a divisão, toda a contaminação, irmão. Mas você tem que ser muito de Deus para reconhecer. E quem vai te convencer não sou eu, o Espírito Santo. Talvez essa ceia de hoje você vai, antes de você tomar, você vai falar assim: meu Pai, preciso procurar a pessoa. Ah, ela não está aqui, Senhor, já libera essa pessoa agora, Senhor. Aonde ela esteja, onde ela está, Pai, eu libero a alma dessa pessoa, Pai. Independente, irmão, de razão, independente de que você está certo ou errado, independente disso, Pai, eu libero a alma. Talvez de um pai, da mãe, de alguém que te feriu, eu libero, Jesus. Eu quero tomar a ceia, Pai, com a consciência limpa, Pai, do que eu estou fazendo aqui. Mas talvez alguém aqui no nosso meio, irmão, vai ter que pedir perdão para a esposa, perdão para o marido, perdão para o irmão. Você consegue entender? Que aí as diferenças caem. Quando as diferenças caem, a glória, a unção de Deus se manifesta. Mas enquanto você retém isso, irmão, há uma guerra, há uma batalha, e ela tem que quebrar no meio da ceia. Ela não pode permanecer, porque o Espírito do Senhor, Ele sabe que isso não faz bem para o corpo. Então nós somos um corpo, e o corpo tem que estar ajustado. Nós lemos aqui, o corpo, você não pode pecar. Quando você é auto se examina e você não obedece o que o Espírito Santo está dizendo, você está pecando contra o corpo de Cristo e o corpo da igreja. O corpo tem que estar saudável. Como? Com amor, com perdão. Essas ações, elas removem as barreiras que afetam o nosso relacionamento com Cristo. Ah, meu irmão, tá sentindo a cura de Deus aí, meu irmão? A consciência de nossos pecados não deve nos afastar da Santa Ceia, mas dirigir o nosso entendimento, como devemos participar. Não discernir ou não honrar o corpo do Senhor consiste em não entender o que a ceia do Senhor significa.
nem distingui-la de um alimento comum. Aqueles que o fazem condenam a si mesmo. 1 Coríntios 11, 27. Olha que lindo. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Jesus. O corpo do sangue, o corpo do Senhor e o sangue de Jesus. Então o corpo tem que estar ajustado, porque você não pode comer indignamente, e não é pecado. Não estou falando de pecado, eu estou falando de consciência. Estou com a minha consciência, Pai. Senhor, eu estou liberado. Mas se tiver algo, Pai, que o Senhor quer me ensinar, eis-me aqui, Senhor. Ah, irmão, como é lindo você entender isso. As pessoas deveriam comparecer a esta celebração, desejando estar em comunhão com outros crentes e preparar-se para a ceia do Senhor que vinha a seguir, e não comer excessivamente, como se este evento fosse apenas um jantar. Por isso que Paulo diz assim: se alguém tiver fome, come em casa. Significa que as pessoas deveriam alimentar-se antecipadamente, pois dessa forma iriam para a Santa Ceia com a correta disposição mental. Eu não vim para comer, eu vim para adorar, celebrar, para glorificar. Paulo está dizendo isso para eles: vocês estão com fome, come em casa. Vocês estão perdendo a consciência da verdadeiro propósito de estar na ceia. Então come em casa, enche a pança em casa. Quando vocês tiverem entendimento o que vocês estão fazendo, vocês participam. E isso tem que promover o que, irmão? Uma alegria. Muitos irmãos, são 27 anos que eu sirvo a Deus. Muitos, se entendesse o poder da ceia, nunca iriam faltar, por causa de uma situação ou outra, ou um pecado. Ia falar assim: apóstolo, prepara um cálice aí para mim bem grande, porque eu estou tão mal, que eu quero tomar um cálice aí, 100 ml, apóstolo, de sangue de Jesus para me purificar. Porque entenderam, estou só brincando, mas entenda, muitos não participam, porque não entenderam, e por causa disso, a igreja ainda não alcançou o local que Cristo já venceu por nós. Porque não é pelo pecado, irmão, é pelo entendimento da ceia do Senhor. Então você fala assim: não, nunca mais vou faltar na ceia, independente da situação que você está, porque hoje você pode estar muito longe, mas se você tem a consciência, você vai falar assim: não, o sangue de Jesus me purifica, me santifica, me limpa. Pai, o Senhor sabe, eu não quero, Pai. E eu sei que uma hora o Senhor vai virar isso, uma hora vai acontecer, uma hora eu sei que a minha vida vai mudar. Eu quero estar em comunhão com a igreja, porque a ceia tinha que promover uma comunhão. A igreja, a ceia, irmão, é o culto que a igreja não tinha nem lugar para sentar. Se todo mundo tivesse entendimento, não ia estar, tinha gente lá fora. Não, eu sei, irmão, eu vim me alegrar com você, eu vim celebrar com você. Ah, mas irmão, eu não estou olhando para... Às vezes a gente está olhando para Cristo, como a igreja de Corinto olhava. Em vez de olhar para aquilo que o Senhor fez, estava olhando para os carrascos. Olhava para os carrascos. Aí a pessoa não vem faz tempo. Aí você olha,
Que bênção que você veio nascer, irmão. Que bom que você veio no dia certo. Eu estava com saudade de você, e você veio no dia certo, irmão. Aleluia, abraçar, nós vamos celebrar o Cordeiro, nós vamos celebrar a vida. Deus vai te renovar nessa noite, Deus vai te curar na alma. Não esquenta, irmão, a sua situação está assim hoje, mas faz parte de um propósito, e amanhã você vai entender. É isso que a igreja precisa, de crente que tem o entendimento da palavra, meu irmão, e não julga a pessoa, mas abraça a pessoa, não julga ela, irmão, não apedreja, mas que fala assim: que bom que você veio, irmão. E quando você entende isso, você senta na mesa. Ah, Jesus, eu estou tão desviado, Jesus, estou tão desviado, Senhor, tu sabe que eu estou pecando, eu estou envolvido com tanta coisa, Senhor, mas eu estou aqui na mesa, Jesus. Ah, meu irmão, é tão forte isso, que na mesa, quando Jesus falou: um de vocês vai me trair, ninguém sabia, podia ser qualquer um ali. Eles começaram a perguntar: meu Deus, será que sou eu? Será que eu estou? Será que o que vai acontecer? Você consegue entender? Porque na mesa com Cristo, irmão, meu irmão, quando você está na mesa com Cristo, é Ele que te justifica, é Ele que te alinha, é você que se analisa, porque você não sabe se você é ou não. Então, até o momento, quem sabia que era o traidor era Jesus. Então, eles estavam sentados no mesmo nível. Quando você senta no mesmo nível, irmão, você não tem tempo para ver o pecado no outro. Você não tem tempo para ficar julgando. Olha lá, será que é? Olha lá, é o Judas. Não, ele está olhando para ele: será que sou eu? Será que sou eu? Meu Deus, será que sou eu, João? Será que é você, Pedro? Meu Deus, quem será? Quando você está na mesa com Cristo, você não está olhando para quem? Ah lá, ele lá. Não, quando você está na mesa, irmão, você está olhando para você. Você está falando: Senhor, o sangue de Jesus, Senhor, me livra, Pai, o sangue do Cordeiro me livra. Tira, Pai, todo o pensamento, Pai, de juiz, de julgador, de julgamento. Pica, dará, chora, mandará, baia. Me livra, Senhor. Me livra, Senhor.